Capítulo 429, Imperador Demônio. Tradução, Clã Revisão, 0QC, Atrocitus. Lin Ming respirou fundo. Ele lavou as mãos, o rosto, queimou incenso e ajustou sua própria mente para que não houvesse nem o menor vestígio de emoções turbulentas. Então ele derramou a essência de sangue em seu peito. A essência de sangue carmesim caiu. No início, não houve reação, mas depois de um longo tempo, houve um som de xixi. A essência de sangue parecia estar corroendo e estava emitindo um leve vestígio de fumaça azul. Com uma dor ardente emitida da área do peito, Lin Ming franziu as sobrancelhas. Ele sentiu seu coração e, em seguida, liberou seu sentido para investigar o cubo mágico sob a área do peito, que liberava estranhas flutuações de energia, na esperança de encontrar pistas. Depois que ele repousou perto do coração de Lin Ming, o cubo mágico parecia ter desaparecido. Se não se revelasse por sua própria iniciativa, Lin Ming nunca poderia sentir isso. Mas agora, como o cubo mágico absorveu a essência de sangue, Lin Ming finalmente conseguiu detectar sua existência. No entanto, logo depois, Lin Ming sentiu seu mar espiritual tremer. A percepção que ele liberou parecia estar sendo sugada para o cubo mágico. Contra esse poderoso poder de sucção, Lin Ming não conseguiu reagir a tempo, ele simplesmente não conseguiu oferecer resistência. No instante seguinte, a consciência de Lin Ming chegou a um espaço escuro e preto que se estendia infinitamente. Era como se estivesse flutuando no céu estrelado. Ele estava extremamente familiarizado com esse espaço, este era o espaço dentro do cubo mágico. Ao lado de Lin Ming, uma névoa densa flutuava ao seu redor. Dentro desta névoa havia muitas luzes brilhantes. Elas giravam lentamente em torno de uma gigantesca esfera de luz no centro, como se fossem estrelas no céu. Finalmente estou aqui. A segunda vez, foi uma essência de sangue de um artista marcial do reino Ouqian que abriu o cubo mágico. A terceira vez foi uma essência de sangue de um mestre do reino Xiantian. A quarta vez provavelmente exigiria a de um mestre do reino núcleo rotativo. Lin Ming tinha certeza de que, mesmo que fosse uma essência de sangue de um mestre do reino núcleo rotativo, não teria muito efeito no cubo mágico. Na verdade, isso provavelmente era o cubo mágico encontrando uma maneira de dizer-lhe que precisava da essência de sangue de potências. A luz da esfera do fragmento de alma gigante no centro, brilhava com uma luz láctea e suave. Os incontáveis fragmentos de alma ao redor eram como cristais cintilantes. Embora Lin Ming tivesse chegado no espaço do cubo mágico, ele ainda sentiu um pouco de decepção, mesmo agora, ele não entendia nada a mais sobre o cubo mágico. Como Lin Ming liberou seu senso divino para tocar todos os fragmentos de alma, ele descobriu para sua surpresa, que não só a sua força aumentava com o tempo, mas também, que ele sentia a vaga aura que os fragmentos de alma liberavam. Alguns fragmentos de alma eram gentis e outros eram arrogantes. Havia até mesmo aqueles que tinham uma fraca sugestão sanguinária e artes demoníacas. Isso deve ser devido aos métodos de cultivo que eles cultivaram enquanto estavam vivos. A energia era extremamente fraca, Lin Ming só poderia se aproximar. Ao olhar para os fragmentos de alma, ele fez isso com muito cuidado. Ele não podia garantir sem dúvida que todos esses fragmentos de alma estavam sem dono. Havia a possibilidade de que houvesse alguns fragmentos de alma em que a marca do espírito ainda não havia sido destruída. Se ele selecionasse um desses, ele estaria em pior situação. Todos esses anciãos supremos do reino divino eram personagens que dominavam os mundos antes de morrerem. Mesmo que houvesse apenas a menor quantidade de sobras dentro de um fragmento de alma, não havia como Lin Ming pudesse resistir a isso. Lin Ming esteve no espaço do cubo mágico há muito tempo. Ele não se atrevia a libertar seu sentido por toda parte, passivamente sentiu o seu entorno. Depois de algum tempo, os olhos de Lin Ming se abriram de repente.
Ele se virou com uma expressão incrédula enquanto observava um leve fragmento de alma colorido de vermelho passando lentamente por ele. Este fragmento de alma era apenas do tamanho de uma pequena unha e brilhava como um cristal de rubi. À medida que girava lentamente ao redor do espaço, deixou granulados de luz vermelha onde quer que fosse. Lin Ming fez uma pausa. Esse sentimento era. Quando Lin Ming e Lei Mubai lutaram, ele também sentiu uma aura semelhante. Grande Imperador do Submundo. Antigo tomo demoníaco. Lin Ming hesitou. Então ele deu um passo para a frente e um fio de sua verdadeira essência bloqueou esse fragmento de alma. Ao olhar para o fragmento de alma que estava vinculado à verdadeira essência, Lin Ming podia sentir claramente que continha uma energia sanguinária. Quando Lin Ming engoliu os cristais do coração demoníaco despedaçado, ele testemunhou a grande figura do grande imperador do submundo apontando seu machado gigante para o céu, seus pés firmemente no chão. Havia também incontáveis demônios que o rodeavam. No coração de Lin Ming subitamente surgiu um desejo inexplicável de engolir este fragmento de alma. O que aconteceria se ele fizesse? Lin Ming cerrou os dentes e então estendeu a mão para pegar o fragmento de alma vermelho. Tio! Quando Lin Ming tocou o fragmento de alma, ele se derreteu num fluxo de luz que submergiu em seu corpo. A força de Lin Ming era muito mais formidável do que havia sido no passado. Mas, esse fragmento de alma também era mais formidável do que qualquer um que ele havia absorvido antes. Conforme uma incontável quantidade de informações surgiram na mente de Lin Ming, seu mar espiritual de repente se agitou e cenas e sons difusos apareceram na frente dele. Destes vários demônios que ele viu, havia também aqueles que foram gravados nas paredes do salão principal da Fênix Ancestral. Guerra, sangue, campos de batalha. Potências agitando suas armas que destruíam a terra e o ar. Incontáveis cadáveres voaram para trás, queimados em nada além de inúmeras manchas de cinzas. O chão de areia amarela foi tingido completamente de vermelho. Vagamente, Lin Ming podia ver uma enorme cidade esculpida em pedra. Os edifícios dentro desta cidade eram ásperos e pareciam selvagens, mas estavam cheios de uma sensação desinibida de poder e beleza. E os moradores desta cidade eram todos os demônios que Lin Ming tinha visto antes. Eles tinham mais de 10 pés de altura e alguns tinham até 20 pés de altura. Demônios gigantes. A mente de Lin Ming ecoou com essas duas palavras. Depois que o caos das memórias fragmentadas foi finalmente organizado por Lin Ming, ele finalmente entendeu que esses demônios eram realmente uma raça humanoide. Seus corpos estavam envoltos em correntes, longos chifres e presas apareciam de seus rostos. Eles tinham o cabelo vermelho fogo que pendia imprudentemente. Isso não era exclusivo do grande imperador do submundo. Na verdade, eles eram uma raça separada, a raça dos demônios gigantes. Então foi assim. O grande imperador do submundo não era um humano, afinal. Quando engoliu o cristal do coração demoníaco despedaçado e o vi matar inúmeros demônios com seu grande machado, é provável que a localização fosse um lugar de concentração da raça dos demônios gigantes. E o demônio vermelho que encontrei durante o último julgamento de fundação do reino místico da Divina Fênix também era um da espécie dos demônios gigantes. Os enigmas que haviam atormentado a mente de Lin Ming de repente ficaram muito mais claros. Não é de se admirar que eu tenha sido capaz de sentir o mesmo legado da linhagem do grande imperador do submundo vindo de Lei Mubai. Eu até posso sentir a diferença neste pequeno fragmento de alma vermelho. A razão é que simplesmente não se origina da linhagem da humanidade, por isso é um pouco mais especial. Quando Lin Ming abriu os olhos, ele deixou o espaço do cubo mágico. Ele abriu as portas e saiu. A lua estava brilhante no céu, já era tarde da noite. O ar noturno estava um pouco úmido. Enquanto uma brisa fria flutuava no rosto dele, Lin Ming ficou satisfeito por um bom tempo. Ele esfregou a testa e sentiu uma profunda dor em seu cérebro,
como se tivesse dormido por muito tempo e sua mente ainda não estivesse clara. Conforme Lin Ming suprimiu esse sentimento dolorido, ele examinou cuidadosamente as lembranças que ele havia adquirido. De repente, Lin Ming ficou extremamente assustado, isto é, a alabarda sanguinária da grande desolação. Lin Ming ficou chocado. Na imagem em sua mente, esta arma tinha 10 pés de comprimento e o eixo da alabarda era tão grosso quanto um braço. Esta alabarda grande e sinistra era de um profundo vermelho sangue por toda parte. Este ancião supremo do reino divino era, na verdade, o primeiro mestre da alabarda sanguinária da grande desolação. Lin Ming estava empolgado. A alabarda sanguinária da grande desolação deixara lendas sem fim. Dizia-se que era pelo menos um tesouro de grau celestial de nível médio, ou possivelmente ainda maior. Esta alabarda já existiu de 70 a 80 mil anos. Por causa da vasta extensão de tempo, não era mais possível descobrir quem foi o primeiro mestre da arma. Todos os mestres que se seguiram, incluindo até mesmo as potências de nível de imperadores inigualáveis, tiveram um destino insuficiente e seriam amaldiçoados até a morte por essa alabarda ameaçadora. Isso incluía até mesmo o grande imperador do submundo. Lin Ming subconscientemente tirou o antigo tomo demoníaco do anel espacial. Este antigo tomo demoníaco foi tirado de Lei Mubai. Depois que ele leu, Lin Ming começou a rir e a chorar ao mesmo tempo. Ele descobriu que este antigo tomo demoníaco era na verdade um método de cultivo que o Supremo Ancião que primeiro possuiu a alabarda sanguinária da grande desolação criou, antes de partir para o reino divino. Tal coincidência só poderia ser dito ser a vontade dos céus. Provavelmente, devido a todas essas conexões vagas, Lin Ming conseguiu sentir aquela energia familiar proveniente do fragmento de alma vermelho sangue. Alabarda sanguinária da grande desolação. Pensar que uma das 10.000 potências do reino divino que havia devastado as terras sagradas das plumas verdes era alguém que havia voado do continente da queda do céu. O primeiro mestre da alabarda sanguinária da grande desolação, 80 mil anos atrás, ele era um poderoso imperador do continente da queda do céu, intitulado Imperador Demônio. Ele havia fundado sua própria seita de 6º grau que durou mais de 16 mil anos. Imperador Demônio. Qualquer um que se atrevesse a chamar a si mesmo desta forma, provavelmente era uma figura no topo do caminho demoníaco. Como as memórias estavam incompletas, demorou muito tempo para que Lin Ming as reorganizasse. Havia muitos pedaços de informações, ele simplesmente estava com algumas partes completamente vagas em muitas dessas cenas confusas. Como Lin Ming digeriu lentamente essas memórias, ele olhou através delas. Dentro das memórias do fragmento de alma do Imperador Demônio, a maioria delas era memórias de cenas que envolviam sua participação nas guerras. Houve inúmeras cenas de matança e sangue. Este Imperador Demônio é realmente sanguinário. Lin Ming suspirou. Embora este fragmento de alma tenha sido maior do que os dois últimos, havia poucas lembranças de métodos de cultivo. Havia alguns, mas mesmo aqueles estavam na maior parte incompletos. Como Lin Ming continuou a organizar as memórias do fragmento da alma, de repente ele ficou assustado. Milímetro. Isto é uma arte de alabarda. O coração de Lin Ming se moveu. Na verdade, a essência por trás de uma lança e alabarda era quase a mesma coisa. As habilidades de lança podem ser usadas com uma alabarda e as artes da alabarda podem ser usadas com uma lança. O que Lin Ming mais carecia agora eram habilidades de lança. Quando ele lutou contra um mestre da seita da Montanha do Sino Dourado em uma partida, isso refletiu completamente uma fraqueza dele, era que ele não tinha sutileza e técnica em suas habilidades de lança. Se não fosse pelo sangue do verdadeiro dragão que amplificou seus poderes de lança, Lin Ming, sem dúvida, perderia para Xiaoxi em uma batalha de habilidades de lança. Esta raça dos demônios gigantes usa principalmente armas longas. Os seres humanos usam espadas e sabres principalmente, mas a raça dos demônios gigantes,
Talvez por causa de sua altura esteja mais familiarizada com as armas longas do tipo bastão. Por exemplo, o grande imperador do submundo usava um grande machado e a alabarda cor de sangue. Lei Mubai também usava uma alabarda. Quanto a este demônio, ele também usava uma alabarda. E o que era impressionante era que esta grande arte da alabarda da desolação era uma das fórmulas da lei final do imperador demônio. Não só possuía habilidades de alabarda, mas também continha um método de cultivo. Seu poder era simplesmente enorme. O antigo tomo demoníaco que Lei Mubai havia cultivado era apenas uma pequena fração da grande arte da alabarda da desolação. O que Lin Ming estava preocupado era que cultivar a grande arte da alabarda da desolação não era fácil. Era preciso matar constantemente, sugando a essência do sangue do inimigo e acumulando a própria intenção assassina. Matar. Lin Ming franziu a testa. Durante esses anos que praticou artes marciais, ele não matou muitos. Quanto a todos os que ele matou, cada um deles tinha razões para morrer e simplesmente andava pelo caminho da morte. Quando o imperador demônio praticou a grande arte da alabarda da desolação, ele matou inúmeros outros em um absoluto frenesi sanguinário, tudo para melhorar seu próprio método de cultivo. Mas Lin Ming não podia fazer o mesmo. Ele não podia e não mataria pessoas inocentes. Este método demoníaco de artes marciais parece ter dois caminhos diferentes. Há o caminho de matança junto com o caminho da luxúria. O grande imperador do submundo havia pisado em ambos, mas, quanto ao imperador demoníaco de 80.000 anos atrás, ele só havia caminhado pelo caminho da carnificina. E o caminho da carnificina é o único caminho que me resta.